gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar um videozinho que eu fiz de marmitas. Uma vez eu fiz um vídeo de marmitas nas porções certinhas para eu comer. Dessa vez o conteúdo é diferente. Eu fiz um vídeo de marmita de misturas, né, que a gente fala, que é as carnes, que é para a família toda. Então eu fiz 4 tipos de mistura e congelei, e a gente foi descongelando conforme a semana. E já adianto que assim é super legal, dá super certo. É prático, é rápido. Eu tive que fazer isso porque eu tive que fazer uma viagem para Bauru, para o compromisso que eu tinha lá, e deixei o pessoal aqui. Eu falei, deixa eu fazer já as marmitinhas para vocês só irem descongelando. E a turma aqui de casa super amou. Não tem nenhuma diferença de sabor, não muda a textura. Então eu resolvi fazer essas marmitinhas, tá? Então fica com o vídeo no canal e já agradeço vocês por assistirem. Até já! Bom, gente, eu vou tentar gravar aqui pra vocês. Aqui, ó, as coisinhas que eu comprei, tá? Então aqui eu tenho tomate, pimentão, comprei 3. Coloquei para descongelar uma linguiça calabresa e um pedacinho de bacon, tá? Cenoura, abóbora cabotiá. E aqui eu já coloquei de molho alho, que fica mais fácil pra descongelar. Descongelar não, pra descascar. Aqui eu já mostrei no vídeo do Diário da Dieta. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz uma compra no açougue. Aqui eu tenho meio quilo de ponta de alcatra em bife. Aqui eu tenho patinho em cubos. Eu tenho pernil e costelinha suína, que eu vou fazer junto, tá? Uma panela só. Tenho franguinho picado pra estrogonofe, mas eu não vou fazer pra estrogonofe, vou fazer só de panela, sabe? Franguinho de panela. Aqui eu tenho patinho moído e um pouquinho de linguiça cuiabana. As linguiças de Dumont, as outras eu já fiz ontem no jantar e hoje no almoço. Bom, meninas, aqui eu já higienizei, tá? O tomate, pimentão, a cabotiá. E agora eu vou partir pra começar a picar, tá? Gente, eu peguei aqui os temperinhos que eu vou usar, tá? Aqui eu tenho um tempero Ana Maria, tá? Orégano, pimenta calabresa, colorau, limão pepper, sazon, louro, alho em flocos, pimenta do reino, salsa desidratada, tomate, cebola e salsa. Aqui, ó. Então eu vou usando eles assim, aleatoriamente, tá? Tempero eu sou meio doida, eu vou tacando as coisas que eu quero pôr, não tem um padrão certinho que eu sigo, tá? Bom, gente, aqui eu vou começar a temperar o pernil com a costelinha, tá? Eu coloco mostarda, eu acho que a mostarda dá um sabor muito especial. E essa mostarda é muito boa, essa marca aí, viu? Ela é bem parecida com a Heinz. Então eu fui colocando os temperinhos assim, salteados, né? Eu coloquei sal, o louro também eu gosto muito, tanto em carne branca quanto em bife, carne bovina. Fui colocando as coisas assim, é que nem eu falei assim, não tem um padrão certo. O meu padrão base sempre é mostarda, alho, sal e limão para carne suína e alecrim, mas aqui eu não tinha o alecrim. E eu coloquei alho, eu gosto bastante de alho, como eu sempre falo aqui, eu sou alhuda. Acho que até exagerei um pouquinho. E limão. Não reparem o barulho da moto, foi moto. E eu coloquei limão e deixei dar uma marinada, né? Vou colocar também um pouquinho de azeite. Gente, eu gosto muito de colocar alecrim, mas não tinha. Aqui eu tô misturando bem pra começar a refogar ele. Gente, aqui numa panela eu vou colocar óleo, tá? Você tem azeite, põe azeite, mas azeite tá muito caro, então eu vou no óleo mesmo. E essa panela é boa porque ela não gruda. E o que eu faço? Para dar aquela corzinha caramelizada, eu coloco mais ou menos uma colher de açúcar para cada 1 quilo de carne, mais ou menos. Como tinha mais de 1 quilo, eu coloquei essa quantidade. E eu deixei ela dar uma caramelizada, tá vendo?
Olha que ela ficar na cor do guaraná, eu vou colocando a carne aos poucos, pra eu não perder muito a temperatura do óleo. E eu não mexo, deixo ela paradinha ali sem mexer. E o caldinho também eu não jogo. Eu vou jogar esse caldinho depois, porque eu quero primeiro que ela dê uma fritada nessa açúcar. Aqui eu coloquei um fio de óleo. Vou colocar o alho. O alho bem fritinho. Agora eu vou adicionar os frangos, que eu comprei, ele veio tipo estrogonofe, sabe? Mas como eu vou congelar, eu não quis fazer estrogonofe. Então vou colocar o frango, vou dar uma refogadinha. Enquanto eu tô refogando esse frango, a minha outra panela tá lá atrás, sem mexer ainda. E aqui eu vou colocar os meus temperinhos de sempre, né? Que é o sal. Nesse caso eu coloquei sazon. O frango em si, eu acho que ele tem um gosto meio característico. Então eu gosto de colocar sazon, dar uma temperada um pouco maior, para não ficar aquele gostinho de frango, sabe? E aqui eu coloquei limão, cebola e tomate, orégano. Orégano também eu coloco em tudo. Nossa, eu sou a louca do orégano, do chimichurri e da mostarda. Pimentinha do reino. E fui temperando, cada um tempera de acordo com o que gosta, né? E a mostarda também, essa mostarda é muito boa, já falei. E eu fui temperando. Aí eu vou dar uma refogada, misturar. Enquanto eu tava refogando o frango, a carne suína tava aqui. Eu não tinha mexido nela, agora que eu vou mexer. Eu não tinha mexido pra ela não criar água. E olha como é que ela já começa a dar uma cor, isso daí. Ela já começa a caramelizar, sabe? Dar aquela corzinha. Então, eu vou mexer mais um pouquinho nela. E vou já pra partir pro outro prato. Tô colocando um alho aqui. Gente, eu peço pra vocês não reparar nos barulhos de moto, carro que tá passando aqui, porque eu moro bem de frente ao estacionamento, então não tem um horário que não passe carro. E a carne aqui que eu tô fazendo, se eu não me engano, é a ponta de alcatra. Eu também procuro não ficar mexendo muito pra ela não juntar água. E vou jogando meus temperinhos aqui normais que eu gosto, que é os mesmos temperos que eu utilizei nos outros preparos. Tô adicionando a mais aqui um coloral, né? Misturo e vou deixar secar essa carne, secar essa água aí que tá juntando. De vez em quando eu venho e dou mais uma mexidinha na carninha de porco pra ela ficar dourando todos os lados, tá? E ela vai fritando e vai dourando ao mesmo tempo. E agora eu vou colocar essa aguinha aqui, porque eu gosto dela bem molinha. Então depois eu vou salteando um pouco de água de vez em quando para não queimar o fundo. Aqui eu vou começar o preparo do bife à rolê. Tô tirando aqui as cascas da linguiça calabresa. Cada um recheia com o que quiser. Eu tô fazendo dessa vez ele bem recheadinho, tô colocando bastante coisinha. E a calabresa eu pico assim, em 3 partes. E cada pedaço desse eu pico em 3 também. E depois eu vou picando um tamanho que eu quero. Praticamente 3, 3 e 3. É assim mais ou menos que eu pico. E o bacon eu coloco assim um pedaço não muito grande. Eu tirei aquela pelinha mais dura que ele tem. E vou picando ele assim pra dar um saborzinho, sabe? Ele fica bem pequenininho, quase que ele some. Mas o bacon tem aquele saborzinho que tempera. A cenoura eu vou descascar com esse descascador. Tirei as pontas dela, né? Já tinha higienizado. E também vou cortá-la mais ou menos do mesmo tamanho que eu cortei a calabresa e os outros ingredientes. Ó, eu corto ela no meio, corto em 3, corto em 3 e corto em 3, corto em 3. Deu pra entender? Ó o barulho da moto. E vai deixando mais ou menos ela nesse tamanho aqui, que é um tamanho que dá pra colocar nos bifes. Se achar que tá muito grande, pica menorzinho um pouco. O pimentão é a mesma coisa. Eu tiro as pontas, corto no meio, tiro essa parte branca, porque essa parte que dá a indigestão, né? Pra quem tem a indigestão do pimentão, é só tirar essa partinha branca, porque é ela que dá aquele... Sabe quando você fica com o estômago um pouco ruim do pimentão? Então eu tiro tudo, dou uma outra enxaguadinha e vou picar também ele no tamanho normal. Gente, mesmo que você não goste de pimentão, coloca pelo menos um pouquinho ele no molho, porque ele dá uma temperada, sabe? Aí eu tô picando ele em filezinhos, assim, filetinhas, né? No sentido longo. E ele é mais fácil se você cortar ele assim, tá?
de dentro pra fora, porque aquela casquinha de fora deixa ele mais difícil de cortar. Aqui eu vou olhar minha carne de panela, tá? Eu deixei ela 30 minutos, 20, desculpa, e vi que ela tava um pouco dura ainda, então eu deixei mais um pouquinho. Aqui eu vou começar a montagem dos bifes. Eu peguei o palito de dente, eu pego um bife de um tamanho mais ou menos que eu quero. Se quiser um bife menor, você pega menor, se quiser um bifão maior, pega maior. Eu peguei um bife, parti no meio e coloquei, ó. Esse bife, ele tá partido ao meio, tá? Aí eu pego uma coisa de cada. Um pimentão, uma calabresa, um pedaço de bacon, uma cenoura. Aqui eu ia pôr 2, mas não coube. E simplesmente enrolo e coloco o palito pra não escapar o recheio. E ele fica dessa forma aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Coloca assim e ele fica desse jeito. Fica muito saboroso. E isso eu vou fazendo com todos os bifes, tá? Vai seguindo aí como eu faço. Parto o bife no meio, coloco um de cada e espeto mais ou menos com 2 palitos. E assim eu vou fazendo até o final dos bifes. Aqui eu vou iniciar o preparo dos hambúrgueres, tá? Eu não coloquei muita coisa não. Eu coloquei assim, tem gente que não coloca nem tempero, só coloca sal na hora de assar. Eu coloquei alho e tempero Ana Maria, pra dar uma corzinha, que ele vem bastante coisinha. E o limão pepper, porque se eu colocasse o limão, ele ia ficar muito aguado, né? Salsa, cebola e tomate, misturo bem. Essa carne, ela tem pouca gordura. Eu sugiro colocar alguma fonte de gordura nela, que além de dar um sabor, ele fica mais molhadinho. No preparo, eu achei que ficou um pouco seco, mas ficou gostoso. Podem reparar que eu não coloquei sal, tá? O sal eu coloquei na hora do preparo. No dia que eu descongelei, eu fiz ele na air fryer. Ó, eu fiz aqui, não deu certo, eu vou tentar fazer de novo. No dia que eu fiz ele, eu descongelei ele na air fryer direto. E já salpiquei um pouquinho de sal por cima. E vou fazer nos hambúrgueres. Ficou assim bonitinho. E eu vou colocar numa forma pra congelar. Primeiro eu vou, ó, abri um saquinho de varejão, desses que limpinho, sabe? E eu vou congelar ele assim, pra depois eu colocar ele em potes. Aqui eu voltei pro frango, coloquei um pouquinho de molho de tomate pra dar uma cor, um saborzinho. Eu não gosto dele muito seco, mas também não muito molhadão, porque na hora de descongelar fica muito aguado, sabe? Então eu coloco mais pra dar uma cremosidade mesmo. Mas vai de gosto de cada um também. Aqui praticamente eu finalizei. Agora eu vou começar a fazer o molho do bife ao rolê, tá? Aí no meu negocinho aqui, eu já triturei a cebola e o alho juntos. E vou deixar fritar. Aqui eu tô abrindo a panela pra vocês verem. E agora com esse restinho de óleo que a própria carne soltou, eu vou deixar fritando ali. E voltei aqui pro bife ao rolê. Fritei o alho e a cebola, vou colocar o molho. Eu fui fazendo, gente, tudo nessa boca porque ela tava mais fácil pra eu estar gravando. Então, por isso que eu coloco e tiro as panelas dessa mesma boca, porque fica mais fácil pra gravar. E aqui eu coloquei o molho. Se você quiser colocar extrato com água, você coloca. Eu só joguei o molho mesmo. Eu vou dar uma leve temperada no molho, porque os bifes já estão temperados, né? Então, eu só dou uma mexidinha assim, deixo dar uma leve apuradinha e já vou colocar os bifes devagarzinho. A água eu coloquei pra ela dar uma quase cobrida no bife, tá? Mas também não precisa, porque a própria carne vai soltar água no final. Aí vai de gosto. Se você gosta com mais caldinho, você coloca água. A gente que gosta de jogar o caldinho no arroz. E tá vendo? Eu tô mostrando pra vocês que sobrou calabresa, sobrou pimentão. E eu vou jogar na panela tudo junto. Então aqui eu tô colocando com cuidado os bifes, pra eles não desmancharem. E no final eu vou colocar o que sobrou dos ingredientes, né? Que eu já coloco por cima pra temperar o molho, né? Ó. Coloco bonitinho, dou uma leve mexida pra não abrir os bifes, tá? E 20 minutos na pressão. Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night
night's young, and it's just begun. As she puts her Amores, aqui eu tô mostrando pra vocês, todos os preparos ficaram prontos. E faltou só aquele cheiro verde, né? Salsa com cebolinha, que dá aquele sabor especial. Eu coloquei ele bem por cima assim, porque na hora que eu descongelei, ele ficou mais fresco do que se eu tivesse misturado junto com o preparo, sabe? E eu coloco bastante porque eu gosto. E ficou desse jeito, gente. now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do